Nessa aula sobre como usar a ferramenta certa, eu gostaria de começar te perguntando uma coisa. Você acha que faz sentido avaliar um martelo pela sua capacidade de martelar água? Imagina assim, uma piscina cheia de água e você vai avaliar se o martelo é bom ou ruim martelando a água. Ou você acha que faz sentido avaliar uma caneta pela capacidade que ela tem de parafusar alguma coisa? Se não faz sentido, por que será que tanta gente gasta tanto tempo utilizando as ferramentas para coisas erradas, as ferramentas para finalidades erradas? Então, essa aula será sobre isso. Bom, porque a gente ir mais fundo nesse tema, eu vou começar explicando como que funciona hoje, porque a grande maioria das pessoas que eu vejo por aí. Hoje em dia, a pessoa conhece uma ferramenta, e aí, depois que ela conhece essa ferramenta, ela gasta um baita tempo descobrindo o que essa ferramenta é capaz de fazer. Então é aqui que entra aquele loop de descobrir uma nova ferramenta de IA e começar a testar, a começar a comparar, começar a ver o que dá para fazer com ela. Putz, será que ela faz texto bem? Será que ela navega na internet bem? Será que ela faz textos, com empatia e tudo? A assim, esse tipo de coisa. Então descobre uma ferramenta e fica testando as possibilidades. Isso não só com IA, para qualquer ferramenta ou metodologia, ok? E aí depois de testar, comparar e tudo mais, você avalia e diz se ela é boa ou não, se ela serve ou não para você. Isso parece ser a coisa mais óbvia a se fazer, né. Então você descobre algo, você descobre o que aquele algo é capaz de fazer, o que dá para fazer com aquilo, compara e vê se te serve ou não. O perigo dessa abordagem é gastar muito tempo avaliando algo que você acha que sabe o que está procurando, mas não sabe. Então, ou sabe o que você acha que deveria estar procurando, mas não sabe. Então, é gastar muito tempo buscando uma ferramenta para um problema que você nem sabe se existe. Enquanto isso, os problemas que você deveria realmente estar focando, estão lá morrendo afogados. Que nem aquele meme da de uma professora dando atenção assim, para uma criancinha e a outra se afogando. Então esse é o maior risco dessa abordagem, é você estar gastando o seu valioso tempo para o seu negócio em coisas que você não deveria estar gastando. Enquanto isso, os problemas reais não estão sendo resolvidos. Por isso, eu proponho essa abordagem. Então, você vê que é uma inversão, né. E não só uma inversão, como os tamanhos mudaram aqui. Então, em vez de gastar muito tempo nessa etapa do meio, de depois que descobriu a ferramenta, testar, combinar, ver o que ela consegue fazer e tudo mais, só para depois, com base em critérios confusos, você julgar se ela te serve ou não, inverter a ordem das coisas. Então, você já começa com um objetivo em mente. Então, você já começa sabendo o que você está procurando, o que você quer resolver. Por isso é importante fazer os exercícios e por isso é importante começar a pensar de acordo com aqueles modelos. Então, em vez de você gastar tempo esperando que uma nova ferramenta surja ou que algo revolucionário vá mudar o seu negócio do dia para a noite, você gasta o seu tempo e a sua energia resolvendo os problemas que você deveria resolver. Então, por isso eu proponho que você comece com um objetivo em mente, um alvo, uma meta. Um problema a ser resolvido. Um alvo. Depois disso depois disso, você quebre em comos. Então, primeiro você tem um alvo, e agora é como você vai atingir aquilo, tá. Se o seu problema realmente for poucas vendas, né, então, eu quero vender X. Agora o como. Como que você acha que você deveria resolver isso?
Então tem várias formas de aumentar as suas vendas, né. E aí sim, quando você definiu o seu como, aí você vai atrás de uma ferramenta que resolve aquele como, entendeu? Então pode ser que sim, pode ser que você esteja precisando vender mais, então esse seja o seu objetivo, e pode ser que o seu como seja vender mais de forma automatizada. Pode ser que você chegue nessa conclusão. E aí que, para vender mais de forma automatizada, você conclua que você precisa de um vendedor IA. Nesse caso, você percebe como o caminho é muito mais rápido, é muito mais direto e os critérios já estão definidos. Então, quando você for avaliar uma ferramenta, você já sabe exatamente o problema que você quer resolver e o que ela tem que ter e como ela tem que agir. E aí, depois disso tudo, você vai perceber que a IA, no final das contas, é só uma ferramenta que te permite realizar alguns comos. Mas o que realmente vai fazer com que você gere valor, você tenha diferencial competitivo, você agregue ela à sua operação de forma produtiva, é você ter em mente os seus alvos e os seus comos. Então, é você saber aonde você quer chegar, o que você quer atingir, como você pretende chegar lá, e aí sim, as ferramentas que poderão te ajudar com isso da melhor forma possível. Agora sim, sobre IA, como o que a IA poderia te ajudar, né? Bom, eu acho que quando a gente fala de IA, nós podemos separar, lembrando que IA aqui é IA generativa do chat do tipo ChatGPT, que você conversa e ela te responde, tá? Porque existe um universo fora de IA, fora de IA generativa. Mas vamos lá. Sobre IA generativa, eu acho que a gente consegue dividir em 2 tipos, que são as soluções prontas e as soluções personalizadas. As soluções prontas são aquelas interfaces que todo mundo usa e que as empresas disponibilizam, como o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o Perplexity. Então, são essas ferramentas que todas são meio parecidas, então todas são, assim, variações de um ChatGPT, e que você manda alguma coisa e ela te devolve algo. Então, sobre isso, dá para fazer pesquisas em geral. Então, Você você consegue pesquisar na internet, você consegue pesquisar em documentos próprios, você consegue tirar conclusões com base em materiais próprios ou materiais da internet, você consegue fazer pesquisas por voz, você consegue conversar com ela e ela te responder de acordo com o que você falou. Então, se você não tem algo muito estruturado em mente, você pode simplesmente só conversar. Você consegue também interagir com documentos e arquivos por meio de linguagem natural. Então, se você não sabe assim, você não sabe manipular planilhas, ou você não sabe ler contratos muito bem, você consegue subir planilhas, consegue subir PDFs e interagir com eles. Pedir para ela gerar gráficos a partir disso. Então, tudo isso dá para fazer. Dá para tirar dúvidas pontuais como numa conversa. Então, isso é quase aquilo que eu disse sobre perguntar por voz, né. Então, você consegue subir vários arquivos seus e você consegue conversar com os seus arquivos. Você consegue também gerar imagens. Além de gerar imagens, você consegue ter vários assistentes com escopos definidos. Então, você pode criar um assistente para te ajudar com uma coisa, outro assistente a te ajudar com outra. E esses assistentes, eles possuem fontes de conhecimento diferente. Então, é como se, assim, falando de IA generativa, é como se você tivesse um exército de estagiários. Então, ninguém que está falando sobre inteligências artificiais de nível PhD, ou para substituir você e toda a sua equipe. Mas imagina que você tivesse dinheiro infinito, mas você só poderia contratar estagiários. Ainda assim, você conseguiria fazer coisas muito úteis, certo? E
O outro tipo de solução são as soluções personalizadas. Então, essas soluções do tipo ChatGPT, Gemini e tudo mais, é uma interface que você faz login, você entra e você usa os recursos que a ferramenta te oferece, certo? Só que você consegue criar suas próprias soluções, desenvolver as suas próprias soluções sob medida, de acordo com o que o teu negócio precisa. Essas soluções personalizadas, que são o outro tipo, você consegue fazer todas as possibilidades anteriores, só que num nível muito maior de personalização, de possibilidades e de obediência. O obediência tanto no sentido de quando você tem uma personalização, ele é mais obediente mesmo, ele te obedece mais, no sentido de seguir as suas ordens, quanto no sentido de formato. Então se você pergunta pra IA quanto é quanto é 6 vezes 8, ela pode te responder 48 em texto. Ela também pode colocar 48 com ponto final, 48 sem um ponto final. Ela pode dizer: "Tenho certeza que é 48". Ela pode dizer várias formas, de várias formas. Então, se você precisa de um padrão melhor definido, isso serve para analisar conteúdo, isso serve para gerar documentos, isso serve para muita coisa. Então, quando você precisa que um formato específico seja seguido, a personalização é o melhor caminho. Além disso, as soluções personalizadas permite que você consiga interagir com ferramentas. Então, hoje, se você pedir para o chat GPT acessar um sistema o sistema de gestão da sua empresa, fazer alguma coisa, depois gerar uma planilha, depois pegar essa planilha, gerar o teu relatório, depois enviar esse relatório para o WhatsApp de determinadas pessoas, depois avaliar a resposta que essas pessoas enviaram pelo WhatsApp e te gerar um relatório das respostas delas. Ou seja, fazer um monte de combinação de ferramenta, você não consegue. E o que é possível fazer hoje com as soluções prontas ainda é muito pouco, perto do que você consegue fazer por meio da personalização. Fora isso, tanto para personalização quanto para as soluções prontas, tem toda aquela questão de geração de conteúdo, né. Então você consegue gerar análises de artigos, de mensagens, de vídeos, de aulas, você consegue ajustar mensagens, ajustar e-mails, você consegue analisar contradições ou furos em materiais escritos, você consegue gerar texto, né. E gerar texto envolve gerar análise, gerar resumo, gerar opinião, gerar um monte de coisa. Mas o principal que eu queria te dizer aqui é que dentro das possibilidades que você consegue fazer com IA, existe essa diferenciação entre o que você consegue fazer com as soluções que já existem hoje e o que você consegue fazer essas soluções assim, tudo já existe hoje, né, até as de personalização. Mas quando eu falo as soluções que já existem hoje, mas quando eu falo as soluções que já existem hoje, são essas soluções que são abertas ao público e que todo mundo usa, sabe? ChatGPT, Gemini, essas variações de ChatGPT. Então existem esses tipos de coisas que dá para fazer e existem também as que você consegue por meio da personalização, que é muito mais, muito, muito mais mesmo, do que você consegue só com o ChatGPT, Gemini e essas variações de chats. Mas na minha opinião, aqui está o ouro. Lembra daquele exercício que a gente fez lá nas primeiras aulas sobre ofício, labuta, que era trabalho novo e recorrente? Lembra que aqui estão as tarefas que você deveria estar fazendo, aqui as que você deveria estar delegando, aqui as que você deveria estar terceirizando e aqui as que você deveria estar automatizando? O grande ganho da IA é que ela consegue aliviar a tensão de todos esses 4 quadrantes. Então, dentro das tarefas que você deveria estar fazendo, quando você quebra as suas tarefas em mais tarefas, você vai ver que existem etapas que poderiam estar sendo automatizadas com IA. Ainda mais porque IA não é uma simples automação. IA consegue entender linguagem natural.
Aqui nas tarefas em que você só conseguiria delegando, principalmente as de maior impacto, né? Então, no nível 2, né? A gente fez uma análise dentro de cada um deles. E essas do topo são as de maior impacto. Então, principalmente essas de maior impacto e menor esforço, você consegue fazer boa parte com IA, com o que já existe atualmente. Então, a IA, ela pode ser enxergada como uma aliviadora de tensão. Então, você pegou todas as tarefas que você faz hoje, pegou uma lista gigantesca e distribuiu aqui, certo? Distribuindo aqui, você conseguiu ver o que tem maior impacto e o que tem menor impacto. Das que têm maior impacto e menor impacto, você conseguiu ver as que têm menor esforço e as que têm maior esforço. Olha só, olha o tanto de tarefa de alto impacto e baixo esforço que você já poderia estar automatizando em partes com IA. E até nas de maior esforço, dentro delas existem tarefas de menor esforço, que você também poderia aplicar IA. Eu acredito que a maior zona cinzenta aqui seriam as tarefas que são uma labuta, ou seja, você não faz a menor ideia como que faz ou como que funciona, e que são tarefas novas, né? Ou seja, tarefas novas que estão surgindo que você não faz a menor ideia de como funciona. Porque dessas tarefas novas, existem as tarefas de maior impacto também. Só que, até essas tarefas novas, por que que eu falo que é uma zona cinzenta? Porque se você simplesmente jogar IA, você não vai ter o discernimento de saber o que é bom ou o que é ruim. Então, a IA vai poder, assim, te vomitar um monte de lixo e você não vai saber avaliar. Só que, até para essas zonas mais cinzentas, às vezes, vale IA. Sabe por quê? Porque esse primeiro exercício foi com base em todas as tarefas que você já faz. E se você não domina algo e já estava fazendo, será que se você passasse a tirar IA, fazer do mesmo nível que você já estava fazendo, já não seria um ganho? Porque você já não teria mais tempo? E outra coisa, mesmo que seja uma tarefa que você não domina, a IA, hoje em dia, eu não falo que ela consegue substituir um profissional, mas pelo menos em nível intelectual, ela já está no nível de pelo menos um profissional mediano, ou quase. E isso pode não ser muita coisa, mas e para as tarefas que são importantes, que têm alto impacto, e que você não está nem no nível de um profissional mediano, ou nem no nível de um profissional abaixo da média. Será que nada daqui poderia estar sendo feito por IA? Eu acredito que nesses casos, nos casos de você não ter recurso para contratar ou para terceirizar essas tarefas, ou de você simplesmente aliviar o seu tempo, eu acho que até nessa zona cinzenta vale avaliar o uso de IA.